Olá, eu sou Alan Slater. Começamos agora mais uma entrevista do Nasce 40 anos. Hoje, de forma remota, a gente tem a alegria de receber o pastor Sérgio Klein da Rosa, que vai contar um pouquinho da sua história com o NASP, sua trajetória de vida. Muito obrigado, pastor, por ter aceito o nosso convite, viu? Tá joia, é um prazer todo nosso. Pastor, é um privilégio a gente estar conversando com o senhor. E conta pra gente um pouquinho onde o senhor nasceu, um pouquinho da história da sua família. Tá joia. Eu nasci aqui em São Paulo, cidade de Carapicuíba, fica ali na Grande São Paulo, mas sou assim, eu brinco que eu não sou gaúcho porque não nasci lá, eu nasci em São Paulo, mas eu tenho direito à cidadania. Meu pai é gaúcho e logo depois, pouco tempo depois do meu nascimento, meu pai foi trabalhar no Rio Grande do Sul e eu cresci lá, né, fiz toda a formação, e aí voltei para São Paulo justamente para Engenheiro Coelho, para fazer a faculdade de teologia, e aí fiquei sempre trabalhando em São Paulo. Então, eu tenho uma origem do Sul, mas sou paulista aqui. Certo. Qual o nome dos pais do senhor? Meu pai chamava-se Nabor Rosa, ele foi pastor aqui no estado de São Paulo e por mais tempo lá no Rio Grande do Sul, onde ele trabalhou por mais de 25 anos. Minha mãe chamava-se Nilce Klein da Rosa, também é, sim, também filha de missionários. Meu avô foi missionário. Meu avô estudou no NASP Campus São Paulo no ano de 1919. O colégio começou no ano de 1915, portanto, 4 anos depois, meu avô estudou por lá, fez a faculdade de teologia e acabou exercendo outras atividades como um professor missionário em vários estados. Então, assim, eu sou de uma família, tanto de pai quanto de mãe, os avós já eram adventistas. Pela trajetória da família do senhor, imagino que deveria ter muitas histórias quando o senhor era pequeno. O senhor lembra de algumas histórias dos seus avós nesse período de estudo? Alguma coisa marcou a infância do senhor? Ah, sim. Para mim, uma coisa muito estranha era alguém falar que morava 6, 7, 8, 10 anos na mesma casa, né? Porque a gente, filho de pastor, era 2, 3. Mesmo quando meu pai ficou 4 anos num distrito, a gente mudou dentro daquele lugar ali. Então, isso já era uma coisa estranha, fora do normal. Mas cresci, né, nesse ambiente, acompanhando meus pais. Meu pai era um pastor distrital, então, assim, hoje eu lembro bem, assim, um distrito em que meu pai foi pastor, foi onde eu cresci, assim, dos 2 até os 7 anos. Meu pai ficou 5 anos nesse distrito, que foi justamente aonde ele tinha a família dele, onde hoje quando meu pai foi pastor, era um distrito só. Hoje tem 9 distritos dentro do mesmo espaço, né? Então, a gente rodava bastante, assim, né? Lógico, eu era pequeno, mas rodava muito de uma igreja para outra, de um outro espaço, para conhecer um pouquinho e virar pelas igrejas por lá. Certo. O senhor se recorda de quando foi a data do batismo do senhor? Algumas lembranças da sua juventude, da sua educação? Sim, a data do batismo, essa é difícil, eu teria que pesquisar um pouquinho, mas eu lembro assim, eu tinha 10 anos de idade, portanto foi em 1983, na cidade de Porto Alegre, bairro Sarandi. Foi um batismo da primavera grande, assim, que juntou 3 distritos, e o distrito que a gente frequentava era a igreja de Monte Belo, que fica na cidade de Gravataí, lá no Rio Grande do Sul. Até você falou, né, dessas coisas, lembrar de alguma coisa que aconteceu. Eu lembro de uma coisa que aconteceu no dia do meu batismo, é, é, que por uma dessas confusões ali, quando eu fui me batizar, era um garoto com 10 anos de idade, mas tinham várias pessoas sendo batizadas e de várias igrejas, e as minhas roupas se perderam. Então, né, eu recebi o roupão, botei o roupão, depois tira o roupão para passar para outra pessoa, que eram várias pessoas sendo batizadas, e cadê as minhas roupas secas para eu trocar de roupa? Eu já não tinha mais a roupa, não estava por ali, ninguém sabia onde estava. Eu sei que foi o batismo, o resto do batismo inteiro, terminou o batismo, e aí meu pai estava batizando, minha mãe estava envolvida com ajudar as mulheres que estavam trocando de roupas, e eu fiquei lá. Terminou o batismo, a igreja ficou vazia, e aí, né, lógico, completamente diferente, mas como Jesus que ficou esquecido no templo, né?
quando estavam fechando a igreja, que alguém lembrou que tinha um menino lá atrás da igreja que estava lá só de calção e camiseta molhada. Então, é uma dessas coisas assim que agora que você falou me lembrou aqui, mas foi lá em 83, já faz um tempinho. Certo. E onde o senhor fez seu escolar, seu segundo grau, sua faculdade? Ok. Eu sempre, né, sempre estudei no Rio Grande do Sul, nas escolas por lá, assim, Monte Belo, tem um colégio muito grande lá hoje. Depois estudei em Porto Alegre, no Colégio Adventista Marechal Rondon, que também é um colégio grande. E o ensino médio eu fiz no IACS, os 3 anos lá no IACS, em Taquara. E aí, sim, se eu for começar a contar histórias de internato, são muitas, mas eu sou o mais novo de 3 irmãos, e meus 2 irmãos também haviam estudado no colégio, né? São um pouco mais velhos do que eu. Então, assim, o IACS, aliás, foi assim: meu pai estudou, minha mãe estudou, meus irmãos estudaram, né? A gente também passou por lá, tem uma forte ligação com vários primos e tios por lá. Isso no IACS eu estudei de 88 até 90. E aí, em 91, eu vim aqui para São Paulo para fazer o curso já em Engenheiro Coelho. A minha turma foi a primeira turma a fazer o curso de teologia completo em Engenheiro Coelho. Em 91, o curso de teologia se dividiu. Os alunos que estavam no segundo ano de teologia foram transferidos para Engenheiro Coelho, e os alunos que estavam no primeiro ano já ingressaram em Engenheiro Coelho. Então, teve uma turma que fez o primeiro ano 90 em São Paulo e segundo em 91 em Engenheiro Coelho, e a minha turma já, 91, começa em Engenheiro Coelho. Então, foi paralelo ali, né? Tinha o SALT em Engenheiro Coelho e o SALT em São Paulo, com as duas turmas que estavam para concluir terceiro e quarto ano. Isso foi em 91. O colégio era muito, muito, muito diferente do que é o UNASP hoje, aí em Engenheiro Coelho. O senhor pode contar um pouquinho para a gente como eram os professores, como era a didática de aula, o ambiente de sala de aula? A gente fica muito curioso para saber como era nessa época, né, pioneira aqui do NASP. Bom, assim, quando eu cheguei no colégio, assim, minha primeira vinda ao Inácio Engenheiro Coelho foi no ano de 87. Eu estava de férias em São Paulo, visitando meus familiares, e um dos meus tios, ele à época era o presidente da União Central. Na época ainda era chamada de União Sul Brasileira, e aí a gente veio acompanhá-lo para conhecer o colégio, estava em construção. Então, eu lembro que a gente chegou, viu o colégio, era muito diferente do que é hoje. Mas, quando eu voltei para estudar, aí em 91, não existe, por exemplo, algumas coisas assim. É, no que hoje é o prédio da biblioteca, né, o centro de comunicação ali, quando a gente começou a ter aulas, só existiam 3 salas de aulas semi-acabadas por dentro. Era contrapiso, uma lousa na parede, as salas não estavam pintadas, somente rebocadas, e não tinha vidro nas janelas. Assim foi a primeira semana de aulas, para ter as duas turmas do primeiro ano e a turma do segundo ano. Aí, a cada final de semana e à tarde, eles iam colocando vidro numas janelas, depois foram colocando piso. A gente foi vendo assim, crescer cada vez mais. Não existia a única calçada que existia no colégio era uma calçada que ligava do refeitório até o residencial masculino, só. Era uma calçada pequena, estreita, no mesmo lugar onde é a calçada hoje, mas hoje ela é bem mais larga. O resto você tinha que sempre caminhar né, na grama, e que também não era grama. Quando a gente chegou, ainda tinha plantação de milho em boa parte. Aí eles colheram o milho ali e depois já não houve mais plantação, onde hoje são os jardins que quem está em Engenheiro Coelho conhece muito bem. Ah, eu lembro, por exemplo, que assim aconteceu algumas vezes, não foi uma única vez, de chover grandiosamente durante a noite e a gente não ter como entrar no prédio do centro de comunicação, que o prédio é um pouquinho mais elevado e ficou com água por toda a volta, não tinha como entrar no prédio, né? Então eu lembro que algumas vezes a gente acabou tendo aula na capela do residencial masculino, porque não tinha como entrar no prédio, realmente não tinha, por todos os lados estava com água. Eu lembro que uma vez colocaram bancos, não, fizeram uma palafita ali para a gente poder entrar no prédio da biblioteca, que era o prédio onde a gente tinha aulas, né? Ah, o prédio do ensino superior não existia, né?
o prédio, a igreja também não existia, foi construída bem depois, enfim. Aí são várias, as diferenças são muito grandes. Interessante. Como é que era a questão dos residenciais? Mudou muito com o tempo? Já tinha a estrutura que a gente vê hoje? Ou houveram muitas reformas? Olha, assim, o residencial masculino, ele naquela época, ele já estava pronto. Eu morei no quarto 110, que é o mesmo quarto 110 de hoje. Meus colegas de quarto hoje são pastores, um trabalha no Rio Grande do Sul, o outro é o reitor do NASP, pastor Martin, nós fomos colegas de quarto, e o irmão dele, pastor Albert Kuhn, que trabalha na Conferência Geral. Mas a estrutura do dormitório era basicamente a mesa que temos hoje. O que não existia naquela época, e que veio existir somente depois dos anos 2000, eram esses quartos VIP, né, os quartos com banheiro dentro. Esses foram construídos ali a partir de 2006, 2007, se eu não estou enganado. Mas né, a estrutura dos residenciais era basicamente a mesma. Agora, a estrutura do colégio era bem diferente. Eu lembro que uma vez nós, alunos do curso de teologia, fomos pedir à direção que não tínhamos nenhuma quadra poliesportiva no UNASP, né? E são realidades daquela época. Foi, claro, um tom até de brincadeira, não foi ofensivo, não foi grosseiro, mas eu lembro que nós chamamos a diretoria foi nos ouvir, e aí nós falamos, olha, não tem nenhuma quadra para que a gente possa ter um momento de atividade física, né, de lazer, enfim, e tal. E o tesoureiro, à época, é, falou brincando, realmente foi uma brincadeira, falou, olha, realmente nós não temos nenhuma quadra, mas temos muitas enxadas à disposição. Se alguém quiser fazer atividade física capinando em torno das árvores, não vai faltar enxada para ninguém. Pouco tempo depois, o colégio construiu a primeira quadra, depois né, foi desenvolvendo também, o colégio foi crescendo. Então, naqueles 4 anos que a gente esteve, eu fui de 91 a 94, foi um período de crescimento. Naquele tempo, o dormitório, tanto masculino, ele era novo, né, construído há pouco tempo, e o dormitório feminino era muito menor do que é hoje, tinha apenas uma única ala, a primeira ala, depois foi construído, foi sendo ampliado também. Naquela época eram muito mais homens do que mulheres na escola. Veio primeiro o curso de teologia, e assim acho que foi por 2 anos. Depois abriu o curso de pedagogia, depois o curso de letras, né? Quando eu estava em 94, foi com a primeira turma do curso de letras, e aí foi se tornando uma conta um pouquinho mais equilibrada, né? Porque a gente até brincava que no começo parecia que era um mosteiro, né? Só tinham homens espalhados por todos os lados. Depois a conta foi equilibrando, vieram as moças também, mas desde o começo tinha alunas internas do ensino médio. É que da faculdade é que somente quando começaram os cursos, e aí começaram a vir alunas da faculdade. O senhor, quando estudou, quando era aluno, o senhor era aluno bolsista? Já tinha algum programa de bolsas, como temos hoje, algum setor de filantropia? Como era essa organização? Tinha sim, aliás, essa acho que sempre foi uma característica das escolas adventistas, né, dos internatos. Na época eram 4 planos de bolsa. Então, tinha o aluno, os nomes que se davam na época, né? Era o aluno bolsista integral, né? Que era o aluno industriário, esse trabalhava, né, pagava 100% com o seu trabalho. Tinha o aluno semi, que era considerado, né, o semi-industriário. Ele trabalhava, acho que era em torno de 25 horas por semana, 25 ou 30 horas por semana, e aí tinha as 2 férias disponíveis para suas atividades, né, pagava o restante em dinheiro. Tinha o aluno semi-semi, esse trabalhava 3 horas por dia, 2 ou 3 horas por dia, não me recordo exatamente. Então, aí, em torno de 15 horas por semana, e pagava também um valor, obviamente, bem maior financeiramente, e tinha o aluno regular. Eu, nos 4 anos em que estive na Faculdade de Teologia, por 3 anos eu fui aluno regular, e por 1 ano eu fui aluno semi-semi, que era esse plano de trabalhar, se eu não me engano, acho que eram 3 horas por dia, e aí a gente pagava em torno eu não me recordo exatamente, mas em torno de 70% do valor da mensalidade, 80% do valor da mensalidade, não tenho a certeza do valor exato.
E os trabalhos dos setores eram parecidos? O senhor trabalhou em qual setor? O trabalho naquela época eu acho que era um pouco mais braçal do que hoje, né? A fazenda do colégio era bem maior e os alunos trabalhavam na fazenda. Então, era muito comum os alunos que trabalhavam na agricultura, os alunos que trabalhavam na agropecuária, né, o setor de construção, porque tinha muitos prédios sendo construídos, então vários alunos que trabalhavam no setor da construção, as moças, né, um número bem maior trabalhando no refeitório, e tinha à época também, a fazenda era forte na produção de laranjas, tinham muitos pés de laranja, bem mais do que temos hoje. Eu lembro que alguém falou à época que o colégio tinha perto de 300 mil pés de laranja. Então, havia um barracão, a gente chamava de barracão das laranjas, que era onde fazia o beneficiamento das laranjas, né? As laranjas eram colhidas, aí elas eram lavadas, colocadas numa esteira, e muitas moças trabalhavam na seleção das laranjas, no encaixotamento, e essas laranjas depois eram vendidas para o mercado, para o Ceasa, enfim. Então, o trabalho era um pouco mais físico do que os nossos dias, até porque a gente está falando aí no começo da década de 90, né? Não tinham tantos escritórios, não tinham tantos espaços como temos hoje, né? Então, era um trabalho realmente mais físico. Eu trabalhei na manutenção por algum tempo, trabalhei um tempo também no restaurante, no refeitório. Me lembro que meu trabalho era lavar os panelões, né? Então, lavar as formas e os panelões, isso era né, o trabalho que a gente fazia ali com frequência, né? Todos os dias. Mas basicamente foram esses dois setores, manutenção. Aí na manutenção, né, ajudava eu era auxiliar de manutenção, né? Então ajudava na elétrica, na hidráulica, enfim, tinha alguém mais capacitado e eu auxiliava ali. E trabalhei no restaurante, realmente. Esses foram os dois setores que eu passei aquele ano. Certo. E quando o senhor se formou e qual foram os primeiros trabalhos do senhor na obra? Eu formei em 94, a minha turma foi uma turma grande, naquele ano formou em torno de 106 alunos, se eu não estou enganado. Eu lembro que todos receberam chamado. Eu fui trabalhar na Associação Paulistana, aqui em São Paulo. Fui trabalhar em Jardim Utinga, como pastor de escola. O meu desejo era, de fato, trabalhar na área educacional. E aí trabalhei em Utinga, depois saí, rodei um pouquinho dentro da Associação Paulistana. Eu trabalhei por 9 anos e meio, como pastor de escola, somente como professor de religião, somente como capelão. Aí mudou um pouquinho, mas eu trabalhei, né, em Santo André, depois trabalhei em Americanópolis, que é na cidade de São Paulo, na Zona Sul. Depois voltei para Santo André, no Colégio Adventista Santo André. Trabalhei também um pouquinho de tempo em Osasco, na Vila Iara. Foi trabalhando nessas quatro escolas. E depois fiquei 1 ano e meio em distrito, e aí isso foi ali de 2002 a 2003. 2003, julho de 2003, eu fui convidado pelo UNASP para trabalhar no UNASP. No tempo em que eu fiquei trabalhando em São Paulo, eu fiz uma outra formação. Eu também estudei e fiz a formação na área de rádio e TV. Então, quando eu concluí o curso de rádio e TV, os planos do colégio naquela época era abrir a rádio UNASP, e a minha primeira atribuição, quando vim trabalhar no UNASP, era a de ser responsável pelos projetos que envolvia a abertura da rádio UNASP. Vários entraves burocráticos, né? Até que a rádio foi finalmente autorizada pelo governo e foi aberta. Mas aí vim para o UNASP trabalhando como professor de matérias religiosas, e também ligado ao curso de comunicação. Um tempo cuidei da parte de estágios. Aí, dentro do UNASP, a gente vai rodando um pouquinho mais. Qual era a administração que estava cuidando do NASP nesse período? Quem eram os seus gestores e como era a organização do NASP nesse prazo? Ok. Eu brinco que é o seguinte, eu sou uma pessoa que, assim, com frequência, nos locais onde eu estou, os chefes mudam. Isso desde quando eu fui para o internato lá no IACS. Em 3 anos de IACS, teve 3 diretores diferentes. Depois, quando eu estava na faculdade de teologia, aí o diretor era o pastor Walter Boger, né? Quem estudou naquela época, o pastor Walter Boger, foi muito significativo, importante para a abertura da escola. Não foi o primeiro diretor, houveram outros que vieram antes dele no início, mas quando começou o processo do NASP se tornar
Na época a gente chamava de novo IAE. Quando começou o ensino superior no NASP, o pastor Burger foi o diretor e conduziu todo esse processo, né? Que dá o nome à estrada vicinal que tem aí na frente do colégio. Depois, em 2003, quando eu vim trabalhar no NASP, eu recebi o chamado, na época a administração, o diretor financeiro era o pastor Lauro Grelman e o diretor-geral da escola era o pastor Daniel Bahia, diretora acadêmica, a professora Nair Eblin. No final daquele ano, final de 2003, houve alteração nos diretores, e aí assumiu o pastor Paulo Martini, que foi com quem eu trabalhei a maior parte do tempo, o professor Eliseu Souza como diretor financeiro e o professor José Irã como diretor acadêmico. Certo. E quando o senhor chegou aqui, já tinha muitas mudanças nessa década que o senhor ficou fora. O que mais chamou a atenção nesse período? De mudanças na estrutura, nas finanças, no corpo docente? Sim, sim, já tinha uma diferença bem significativa. Quando eu concluí o curso de teologia, né, o UNASP, à época chamava de novo IAE, ou depois IAE Campus EC, tinha apenas 3 cursos, né, que era teologia, pedagogia e letras. Quando eu voltei em 2003, no último semestre de 2003, já tinham, se eu não estou enganado, eram perto de 12 ou 13 cursos. E aí já era uma outra estrutura. Naquela época, eu lembro que o ensino superior tinha cursos pela manhã, tinham cursos que funcionavam à tarde e tinham cursos que funcionavam à noite. Então, eu lembro que eu dava aula nos cursos de comunicação que tinham turmas à tarde e à noite. Jornalismo e publicidade foram os 2 cursos primeiros na área de comunicação. O prédio do ensino superior já estava parcialmente construído, já tinha uma outra realidade realmente no colégio. E foi bem o período que houve assim, não sei se é a leitura que eu faço. Até 2003, houve um período de formação do colégio, construção dos prédios, e a disposição dos prédios principais que se tinha ali. De 2004 para frente, o colégio passou por um processo rápido de modernização e crescimento. Eu lembro que nesse tempo, quando eu voltei para trabalhar, o número de alunos internos estava em torno de 600 alunos internos, até um pouquinho menos do que isso. Progressivamente, o colégio foi retomando, foi crescendo. Eu lembro, por exemplo, que havia, nesse tempo, uma ala bem significativa do residencial masculino que não estava sendo usado, porque não havia necessidade de tantos quartos. Estava, inclusive, fechada mesmo. E aí, logo depois, foi crescendo, aumentando o número de alunos, e aí progressivamente foi modernizando realmente o colégio, né? A gente está falando assim de um uso de estruturas, por exemplo, de comunicação, de internet, que, óbvio, a gente está vindo de um período que né, a internet também estava crescendo no Brasil, mas o colégio em si saiu do mundo analógico, passou ao mundo digital, foi bem nesse período de transição. Novos prédios, né, a finalização da igreja, na época era um grande desafio, essa igreja do NASP, Campus Engenheiro Coelho, se eu não estou enganado, acho que é a maior igreja da divisão sul-americana, e foi um desafio. Os primeiros sábados, o primeiro sábado foi assim, era caixa de som colocada lá na frente, contrapiso, cadeira e sem vidro, e aí também, assim, quem foi dessa época, lembra-se que assim, a cada semana você ia vendo uma coisinha diferente, finalizava um pouco mais, pintava uma parede, na outra semana a outra estava pintada, colocava os vidros, colocava a janela, sabe? Então foi, assim, a igreja foi crescendo, já sendo utilizada lá dentro, porque antes disso, por muitos anos, a igreja se reuniu onde é o auditório central, né? E lá funcionou a igreja por muitos anos, realmente. Ali era auditório, era igreja, era o espaço grande que o colégio utilizava. Certo. O senhor chegou a trabalhar na educação básica também, no NASP, nesse período? Trabalhei sim. Eu trabalhei como professor de ensino religioso, ah, assim, entre os anos de 2003 e até o ano de 2009, foram aí
6 anos e meio, eu trabalhei na faculdade, né, alguns anos exclusivamente, alguns semestres exclusivamente na faculdade, outros exclusivamente no ensino médio e fundamental, como professor de religião e como capelão da escola, e alguns eu mesclava, dava aula tanto no ensino superior quanto no ensino fundamental e médio. E aí sim foi esse período de 2004 até 2009. Em 2010, aí eu mudei de função e fui trabalhar no residencial masculino. Certo. O senhor poderia destacar alguns desafios que o senhor marcou no seu ministério, a diferença entre trabalhar com a educação básica, trabalhar como capelão, trabalhar como professor da graduação? Quais foram as coisas que marcaram o seu ministério que você poderia dedicar para a gente? Hum. Eu sempre falo isso. Eu tive um privilégio. Assim, eu sou filho de pastor e claro que o ministério do meu pai ele pesou muito para tomar a decisão. Mas eu tive um privilégio assim. Eu tive dois professores que marcaram muito minha vida quando eu fui aluno de ensino médio no IACS lá no Rio Grande do Sul. Um deles depois foi inclusive meu professor de teologia aqui na Faculdade de Teologia, pastor Natanael Moraes, a quem sou muito grato. O pastor Natanael descansou alguns anos atrás, mas tive a oportunidade de agradecê-lo pessoalmente. E o trabalho que eles realizaram, especialmente naquela fase, o outro, professor Carlos Cholé, ele hoje é um médico em Curitiba, mas os dois realizaram um trabalho com a minha turma de ensino médio que eu achei muito bacana, muito legal. E aquilo me influenciou bastante e eu pensei e ainda penso dessa forma. Eu vejo que o trabalho em educação, né, o ministério em educação, que é o que a gente pode realizar, é o que a gente realiza, ele é muito significativo. E eu sempre encarei com duas frentes. Uma, se possível, alcançar os não adventistas, né, os que não têm a mesma fé do que nós temos, alcançar no sentido de passar o conhecimento para que as pessoas conheçam, entendam o que a gente acredita, reconheçam, saibam quais são os nossos valores, e fortalecer a fé dos que são adventistas. Eu acho que a escola adventista tem uma missão evangelística, mas tem uma missão de conservação, e as duas são igualmente importantes. Para um aluno de ensino médio e fundamental, ou mesmo um aluno de ensino superior, você estudar num ambiente onde você não é pressionado porque você tem uma crença em um Deus criador, e você não é ridicularizado por isso, porque às vezes a gente ouve muitas histórias de pessoas que são cobradas, são de fato, assim, algumas vezes até ridicularizadas, porque tem um entendimento diferente, é muito positivo, sabe? Lógico que com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo uma visão crítica, você vai crescendo, né? A gente citei aqui os aspectos da criação, mas não é só o aspecto da criação. Com o passar do tempo, você obviamente vai entender por que nós acreditamos que Deus é o agente criador e o que é que a evolução apresenta. Né? Você tem os dois lados da moeda para que você tome a sua decisão. Então, um aluno que não é pressionado a ser, a ter, né? Todo mundo tem o direito de escolha. E, obviamente, a gente tem, por exemplo, eu lembro que eu tive um aluno que foi meu aluno de matérias religiosas na faculdade, e ele era ateu. Né? A gente teve boas conversas muitas vezes, terminou o semestre, ele continuou sendo ateu, mas foi um aluno que teve nota 10 na matéria. Todas as suas atividades ele cumpriu e fez de forma brilhante. E a gente, até hoje, eu tenho um relacionamento com ele, mas ele falou: eu entendo o que vocês acreditam, eu entendi, eu compreendi o que vocês falam, o que vocês pensam, e eu acho isso bacana. Então, pensando em educação, acho que para um aluno que tem essa oportunidade de ser preservado dessa influência tão pesada que às vezes tem lá fora, é muito significativo. Eu sempre pautei meu ministério nas escolas que trabalhei, pensando nisso, sabe, nessas duas frentes. Como disse, eu fiz outra formação, estudei fora por um tempo e fiz a faculdade de Rádio e TV. E me deparei com uma daquelas situações inusitadas, né? Um dia uma professora marcou uma atividade em grupo, para a gente fazer em grupo, num sábado. E aí, no final da aula, eu fui lá conversar com o professor. Ô, professor, olha, desculpe, a senhora marcou atividade nesse sábado, tal, eu não vou poder ir,
porque a senhora sabe, eu sou adventista, e a gente tem os princípios e tal. Conversei com ela, né? E aí ela virou e falou assim, não, rapaz, fica tranquilo, vai lá e conversa, né? Essa frase é comum. Vai lá e conversa com o seu pastor, explica para ele que ele vai entender. Aí eu brinquei com ela, falei, professora, você não está entendendo, o pastor sou eu, né? Eu não tenho que pedir autorização para o pastor, eu que sou o pastor, eu realmente não posso, tal. Eu falei, não, tudo bem, tal. Né? Não teve mais problemas. Mas, em outros casos, a gente sabe de muitas pessoas que passaram por problemas, por dificuldades mesmo, né, com professores, com tal, em outras atividades, em faculdades ou instituições aí fora. Então, você estudar numa instituição adventista tem esse privilégio. Houve algum projeto especial que o senhor realizou durante esse período de capelania, algo que marcou os alunos na sua relação com eles? Olha, eu acho que, assim, lembro que uma coisa que eu achei muito, muito legal, muito bacana, quando a gente estava na capelania do Colégio NASP, aí em Engenheiro Coelho, a gente fez um projeto de classes bíblicas com os alunos. E aí foi bem interessante, foi bem legal. À época, o pastor da igreja era o pastor Celso Cidral, também a gente entrou numa parceria juntos. E eu lembro, né, que a gente fez uma semana especial, onde, ao final daquela semana, a gente, cada dia, trazia os alunos que estavam participando da classe bíblica para finalizar o processo, e o aluno, cada dia, trazia uma pessoa com ele. Então, um dia ele trouxe, os alunos traziam seus pais, e aí nós tínhamos a classe bíblica e, em paralelo, uma reunião com os pais, onde o pastor Edilson Valiante veio conversar com os pais. No outro dia era para trazer as mães, e aí eles trouxeram as mães, e aí veio a departamental do Ministério da Mulher, da União, conversar com as mães. No outro dia, eles foram convidados a trazer os irmãos, e aí trouxeram seus irmãos. E aí nós tínhamos também uma outra pessoa para falar com os irmãos. Isso foi uma semana. Na outra noite, eles deveriam trazer um amigo que não fosse batizado para participar também daquele momento. E aí tivemos uma atividade bem interessante. Então, assim, além dos alunos receber a instrução, a gente trabalhou com, né, a importância do pai, a importância da mãe, o relacionamento com o irmão, né, o fato de ele trazer um amigo não adventista para participar da classe bíblica, porque esse amigo não batizado, no ano seguinte, veio a fazer parte da classe bíblica, então ele também, a gente passou para ele que, você já é um missionário, você já trouxe alguém para ouvir da palavra de Deus. Então, sabe, foi uma atividade bem bacana de formação na escola, né, na escola fundamental, mas na ideia de formação de tanto do preparo para o batismo da classe bíblica, quanto para uma nova atividade para os outros que viriam. Certo, pastor. Você poderia contar, então, o período que o senhor esteve cuidando da preceptoria, de que ano, e qual foram as suas atuações ali no residencial masculino para gente? Joia. Eu estive por 10 anos no residencial masculino como preceptor, coordenador da equipe de preceptores. Eu lembro que, assim, preceptor é uma coisa meio interessante, porque eu brincava, sempre brincava mesmo. Eu tinha muita vontade de trabalhar em colégio. Eu queria trabalhar em colégio. Como disse, tive a influência de dois professores que marcaram muito a minha formação, e eu falei, pô, acho que isso é bacana, isso é legal, poder estar próximo dos alunos, né, a amizade, enfim, faz um trabalho muito grande. O preceptor é atormentado a toda hora, a todo instante, né? Está tudo calmo e a qualquer minuto tudo pode mudar, né? Das mais variadas situações. E quando eu fui indicado para a preceptoria, até já haviam me falado que eu iria fazer uma outra função, eu ia fazer uma parte de capelania no residencial masculino. E estava tudo certo, tava. Até já tinham me falado, só estava esperando a confirmação oficial, e já tinha até alguma coisa pensar, vou fazer isso, fazer uma semana assim, assado e tal. Quando o pastor Martini falou comigo ao telefone, eu travei, eu fiquei mudo assim, né? E aí ele até falou, ó, Sérgio, você está do outro lado, você está me ouvindo? Eu brinquei e falei, pastor, eu estou ouvindo, mas não era isso que a pessoa me falava, né? Porque já tinha me falado que eu ia ser o capelão do dormitório. Ele falou, não, fique tranquila, porque e de fato, assim, até o dia anterior, outra pessoa, o preceptor, na noite anterior, o preceptor havia recebido um chamado, então ele já tinha sinalizado que iria aceitar o chamado, ele iria para um outro campo, e aí ia vagar a preceptoria, né, a coordenação dos preceptores. E aí
nesse tempo que eu fui encaminhado. Então foi uma surpresa. E eu lembro quando eu conversei com a minha esposa falou: não, a gente vai embora, a gente não vai ficar aqui. Não, isso não. Eu falei: não, por que não? Se Deus conduziu, eu de fato não esperava. Mas se Deus conduziu, vamos provar, vamos ver qual é a realidade. E para mim foi uma grata surpresa. Eu fui muito feliz. Hoje eu sei que eu me atentei que foram 10 anos na preceptoria, quando eu saí da preceptoria, que eu fiz as contas do ano que eu entrei para o ano que eu saí. Então, foi de 2010 até 2019, dezembro de 19, né? De janeiro de 10 a dezembro de 19. Mas foi um período que, para mim, assim, foi muito bom, em vários aspectos, inclusive do ponto de vista familiar. Na preceptoria, embora, às vezes, as coisas a gente relacionada fora de tempo, fora de horário, mas também me permitiu uma flexibilização nos horários. Nesse meio tempo, minha esposa precisou fazer um tratamento de saúde e eu pude acompanhá-la em todas as sessões de quimioterapia que ela precisou fazer. Né, família, enfim, foram vários aspectos que me possibilitou passar a situação. Então, foi muito prazeroso, eu realmente gostei muito. Até outro dia brinquei com um amigo que é diretor de um outro colégio, e eu falei: rapaz, sabe que agora que a gente já ficou uns anos, agora eu já estou há 3 anos fora da preceptoria, eu brinquei, eu sinto falta um pouco daquela bagunça do pessoal, de fazer atividade esportiva, de estar lá nos jogos veteranos e novatos, de participar do leilão da Champions, sabe, das atividades do internato, da festa, da serenata à noite e tal, essas coisas que são características do internato. Passado alguns dias, eu já sinto um pouquinho de saudade disso, porque gostei bastante. E o trabalho do preceptor tem muitas dificuldades, né? Assim, a gente tem desafios grandes, mas o trabalho do preceptor é o trabalho de um pai, né? Como pai, é impossível você falar sempre sim para o seu filho em todas as coisas. É impossível. E algumas vezes você tem que falar um não. Obviamente, tem vezes em que o não é bem compreendido, tem vezes em que o não gera uma frustração, às vezes até uma mágoa, fala: poxa, mas eu queria e tal, né? Mas você tem que ter momentos em que tem que ser um pouco mais firme, em sustentar uma posição, e tem que ter momentos em que tem que ter misericórdia para alguém que está numa situação difícil, né? Algumas vezes a gente sentava junto, orava junto, algumas vezes choramos juntos com alguns alunos, das mais variadas situações, né? Desde situações de carência material, financeira. Sim, eu lembro de alunos que vêm de regiões do Brasil onde não faz frio. O cara vem para cá com um lençol e uma camisa de manga comprida, né? E de repente dá um mês de julho aqui que tem temperaturas abaixo de 10 graus. Então, sabe, a gente ia atrás, falava com o pessoal da ADRA, conseguia uma roupa, um cobertor, né? Enfim, isso são algumas situações, mas foram várias as situações assim que possibilitaram assim, momentos bem, bem agradáveis. Eu fui muito feliz nesse tempo de preceptoria, gostei muito e acho que foi bem, bem, bem agradável. É lógico que, com o passar do tempo, todas as situações a gente também vai tendo alguns desgastes que são naturais, né? No papel da preceptoria também tem momentos em que você faz um papel duro, né? Eventualmente, e isso aconteceu nesse tempo que eu estive no internato, de alguns alunos terem que ser desligados da escola por situações das mais variadas. Se me permite, eu lembro de uma situação de um aluno que a gente teve que desligar da escola. Realmente ele tinha um comportamento que não condizia com alguém do internato, e foi dada uma advertência, foi dada outra, nós conversamos e tal, e chegou um momento em que era insustentável, porque algumas práticas do que ele fazia eram incompatíveis com a realidade do internato. Esse aluno saiu, ficou ainda mais um tempo morando no externato, e depois sumiu, voltou para sua cidade e tal. Eu lembro que eu tive que falar com o pai do aluno, falar com o próprio aluno. Passado algum tempo, eu estava em um casamento onde eu fui convidado e esse aluno estava também no casamento. E eu lembro que quando eu o vi, passado ali 2, 3 anos, a minha primeira sensação não foi positiva, porque eu me lembrei do que aconteceu no internato e que
infelizmente, esse aluno realmente não estava condizendo com as boas práticas. E eu olhei e falei, esse cara aqui, pensei, né? Não falei com nada com ninguém e tal. E em 2 momentos, assim, ele estava num outro ambiente, eu vi e tal, mas passou. Ok, terminou o casamento, a gente foi pro jantar ali, e numa hora eu estava na mesa, esse aluno se aproximou de mim, chegou do meu lado, assim, e veio falar comigo. Né, quando ele chegou do meu lado, vem sem eu perceber, ele falou, pastor, tudo bem? Tá, tudo bem, né, cumprimentei. Falou, ó, eu queria dizer para você uma coisa, eu tomei jeito na vida, viu? Depois do que aconteceu lá no internato, eu estava fazendo muita coisa errada, eu estava fazendo besteira mesmo, e vocês estavam certos, vocês precisavam fazer o que fizeram. Aquilo lá me fez pensar. Hoje eu trabalho em tal lugar, para a igreja, trabalho para a igreja num outro estado do Brasil, trabalho, né, falou, se identificou com essa situação e tal, eu voltei para a igreja, me batizei novamente e eu mudei de vida. Nossa, aquilo ali foi tão significativo, assim, sabe? Né? Eu estava carregando até o meu preconceito, porque eu tinha a imagem dele quando saiu com os problemas. E o cara voltou e falou, ó, pastor, eu tinha problema mesmo, vocês estavam certos, eu não podia permanecer ali, mas aquilo ali me fez pensar, e daquilo ali eu cresci e tomei, palavras dele, tomei jeito na vida. Então, isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Tenho histórias de alunos que não eram adventistas, alguns que se batizaram, que se converteram, outros que não se converteram. Tem, por exemplo, um aluno que eu tenho contato frequente, ele é pastor, o pai dele era pastor da igreja, pastor da Assembleia de Deus, ele também se tornou um pastor da Assembleia de Deus, mas ele fala que o tempo que ele passou no internato em Engenheiro Coelho foi o que marcou a vida dele para despertar para o ministério. Então, assim, né, ele tem a sua fé, ele dirige um ministério com refugiados judeus, Instituto Maós, e ele faz um trabalho grandioso. E ele várias vezes já ouvi falando, olha, o tempo que eu passei no colégio, a atenção que o colégio me deu, que não é de uma pessoa, né? Não é a minha atenção, não fui eu que mudei a vida dele em forma nenhuma, mas o contexto todo do colégio, o grupo dos preceptores, isso vai transformando a vida das pessoas, vai sensibilizando. E eu acho que isso é muito, muito gratificante, é muito rico para a gente. Pastor, de forma breve, o senhor comentou sobre as dificuldades de disciplina, né? E é algo muito questionado dentro da preceptoria. A análise do senhor, os desafios hoje são piores, são menores? De que forma mudou a questão da disciplina e comportamento dos alunos e como a preceptoria do NASP se adequou a essas mudanças no perfil dos alunos e no ingresso de novos alunos, já que o colégio cresceu de forma assombrosa? Uhum. Assim, de fato, eu acho que a gente vive cada vez, né? É, aquela fala de sempre quem são os mais antigos, né? Ah, no meu tempo era diferente. E sempre vai ser diferente mesmo. No meu tempo de aluno era diferente, no tempo dos meus pais era diferente, mas no tempo que eu fui preceptor, quando eu comecei em 2010, quando eu saí em 2009, também era diferente. E se for olhar hoje, é diferente de 3 anos atrás, porque a gente vive uma nova realidade e todo ano tem as suas diferenças. Eu lembro assim, ó, quando eu fui para a preceptoria, eu conversei com o meu antecessor, né, o preceptor que estava saindo. E eu lembro que ele me fez uma pergunta. Ele falou, Sérgio, qual é o tipo de preceptor que você vai ser? E eu não entendi muito bem a pergunta dele. Ele falou, não, porque ó, como preceptor tem 2 tipos. Ou você vai ser o paizão, que é aquele paizão que é carinhoso com todo mundo, brincalhão, tá, enfim, ou você vai ser o sargentão, que é o cara que dá as regras e faz cumprir a lei. São esses 2 tipos que funcionam, são esses 2 tipos que tem no colégio. Quando ele falou assim, eu falei, cara, se só tem esses 2 tipos, eu vou ser o paizão, eu não tenho dúvidas. É, né, não é do meu feitio. Mas é óbvio que para ser um pai, e aí eu falei antes, para ser um pai com os meus filhos, eu não posso dizer só sim para eles em todas as coisas. Em vários momentos a gente tem que dizer não, a gente tem que estabelecer uma ordem, a gente tem que estabelecer. Você perguntou assim, qual é o grande desafio de hoje? Eu acho que a gente vive assim, uma questão de uma sociedade diferente. A minha formação, né, quando eu fui aluno, para mim, da minha personalidade, eu tenho o costume de respeitar autoridades, pelo fato de ser uma autoridade.
né? Ó, não pode fazer isso. Por que que não pode? Ah, porque é regra, porque é lei, porque foi estabelecido assim. Ok, então, se foi estabelecido, eu vou respeitar. Acho que a sociedade de hoje, e aí não é só o internato, é a sociedade como um todo, hoje pede um diálogo a mais. Por que que eu não posso fazer isso? Por que que se estabeleceu essa regra? Por que que tem que ser assim? Então, nesse sentido, você tem que dialogar um pouco mais, você tem que conversar um pouco mais, você tem que convencer a outra pessoa da importância da regra. É mais fácil falar, não, porque a regra é assim, tem que ser. Mas, assim, eu posso estar impondo uma ideia, que talvez a pessoa se subordine pela autoridade, mas na hora que eu virar as costas, ele vai fazer de um jeito diferente. Então, é mais trabalhoso, custa um pouco mais, custa, dá um pouco mais de trabalho, leva um pouco mais de tempo, você conversar com uma outra pessoa, você argumentar, você mostrar o outro lado da, da, né, o outro lado da perspectiva que está sendo analisada. Sim, mas quando a pessoa compreende o que está sendo dito, fica muito mais fácil de seguir a regra, o princípio e a norma. Muito mais do que apresentar, né? E aí eu acho que esse é um desafio para todo preceptor, muito mais do que apresentar um conjunto de regras, é demonstrar o porquê aquilo é importante para a vida da pessoa, né? Por que que às vezes, em um caso de disciplina, você tem que chegar a uma decisão drástica, falar, olha, não dá para permanecer. Em alguns casos, a pessoa só muda, só transforma quando ela é confrontada com com as penas mais duras. Não dá para ser, né? Aí vou voltar lá, não dá para ser o sargentão, por qualquer coisa, desce aí e paga 10. Não, a gente não vive mais nesse tempo, né? No tempo que eu fui aluno, era a realidade daquele tempo. Por exemplo, se você não cumpria algumas atividades, você perdia alguns privilégios, ou, em alguns casos, dependendo do que era feito, você tinha que trabalhar algumas horas a mais, né? Então, se você, enfim, sei lá, fez barulho no dormitório à noite, não sei o que, enfim, vai lá fazer 5 horas de trabalho extra. E era normal, era o aceitável, era a realidade. Hoje, imagina, isso seria considerado um ato de violência. Tal. Então, hoje a gente tem que dialogar mais, tem que conversar mais, e você consegue isso quando você tem relacionamento, quando você tem proximidade, né? Ah, você falou aí, hoje o internato está perto aí de 1.100, um pouco mais de 1.100 alunos. Nós, no tempo que a gente teve aí, a gente chegou a ter 1.587 alunos internos. Então, assim, o internato em Engenheiro Coelho já foi maior, né? Aquilo era um desafio, rapaz, era um desafio de doido. Achar espaços para colocar alunos. Além dos prédios que a gente tem hoje, no auditório central, metade dele virava dormitório masculino, aquele auditório lá, onde eu tenho o piano de Caldas, lá já moraram 18 meninas. Bom, aí tem vários espaços da escola onde a gente fazia de tudo para poder caber mais um aluno e ter mais alguém que desejava estudar e desejava participar. Mas eu acho que o grande desafio de um preceptor é se fazer mais próximo do aluno. Eu sempre falava isso para os colegas. A gente tem muito mais que pedir por favor do que dar uma ordem, né? Agora, o favor, a gente faz favor com tranquilidade para quem a gente tem relacionamento, né? Você não tem dificuldade em fazer um favor para sua mãe, se ela te pedir. Agora, se chegar uma pessoa completamente desconhecida e falar, ó, vai lá e pega tal coisa, por que que eu tenho que fazer? Então, quando a gente estabelece relacionamento, quando a gente se aproxima, a gente consegue trabalhar mais no por favor do que tem que ser. Certo, certo. Durante todo esse período, o senhor disse que acumulou algumas funções, além da preceptoria, o senhor ajudou na parte da pastoral. Como era o desenvolvimento espiritual do campus e a organização da reitoria em relação à pastoral? Já havia um diretor espiritual do campus? Havia uma equipe? Como isso funcionava? Sim, sempre teve. É, no campus, né? No período em que eu trabalhei no campus, sempre havia assim, primeiro era e aí houve até um crescimento da função. Primeiro, o pastor Genival Novaes, ele era o diretor da pastoral universitária, depois foi substituído pelo pastor Marcelo Schaefer, depois veio o pastor Moura,
e depois o pastor Edson Romero, foram esses com quem eu trabalhei. O que saiu de um serviço de pastoral universitária acabou se tornando a diretoria espiritual. E aí, como diretoria espiritual, teve até um incremento na função, porque passou a ser visto como uma diretoria, com função de gestão em vários aspectos. No residencial masculino, também, em todos os anos, a gente sempre tinha pelo menos um capelão. E aí foram vários. Se eu for nominar aqui, eu certamente vou acabar esquecendo de alguns deles. E no residencial feminino, igualmente. Esses tinham suas equipes. Vários desses capelões, eles faziam um trabalho muito bonito de visitação do aluno, de atendimento às necessidades espirituais do aluno, estudos bíblicos. No caso das moças, eu lembro, eu estou tentando lembrar o nome aqui, me fugiu, a esposa do pastor Roberto Pereira, me fugiu aqui o nome dela, mas era uma senhora já, sim, com um pouco mais de idade, então ela era uma mãe, uma avó que visitava as alunas, que, sabe, desde os cuidados com as moças, e aí tem as suas necessidades especiais, do período de cólicas, e ela, sabe, preparava um escaldapé, preparava uma situação. Quando eu cheguei no residencial, tem um preceptor, professor Joaquim, ele era uma pessoa assim, muito querida pelos alunos, rígido quando precisava ser, mas muito querido. Ele era um enfermeiro, de formação e um pastor por vocação, mora ainda aí na região de Engenheiro Coelho, e ele fazia, sabe, de fazer um xarope especial para o aluno, quando o aluno estava com resfriado, e trazer um chazinho quente, sabe? São coisas pequenas, mas aquilo marcava, aquilo ali fazia uma diferença muito grande, sabe? Eu, algumas vezes, no tempo que estive no residencial, no período das férias, ali, Natal e Ano Novo, coisas que a gente tinha na nossa casa, né? Porque eu tinha filhos pequenos, e tinha lá uma roupa de Papai Noel. E eu lembro que algumas vezes eu colocava na noite do dia 24, colocava aquela roupa de Papai Noel, passava em casa, deixava alguma coisa em casa para as crianças, e algumas vezes eu subi para o residencial com a roupa de Papai Noel. E ia simplesmente de quarto em quarto dos alunos que ficavam aqui nas férias, entregando um bombonzinho só, cara, um sonho de valsa, não é nada demais. Mas, sabe, batia a porta, entrava, entregava o bombonzinho, fazia uma oração, tirava uma foto, dava um abraço. Isso é uma coisa muito pequena, né? Não me custava nada fazer isso. Mas eu lembro de pelo menos uns 2 ou 3 alunos que citaram isso como um fato que marcou a vida deles. Sabe? Eu lembro de um aluno estrangeiro que falou: pastor, eu nunca tive isso na minha vida. O que eu entreguei para ele de presente de Natal? Um bombonzinho, que ele não era nada. Mas, sabe, é um pequeno gesto de carinho. E aquilo abria portas para outros momentos. Não fui eu, foi um outro colega que organizava nesse momento. Ele juntava e dava pequenos presentes muito simples. Presente que ele dava: cuecas, meias e toalhas para os alunos bolsistas que ficavam aqui no período de férias. Há uns anos atrás eu encontrei um pastor e ele me falou, enquanto foi falando, ele foi às lágrimas e chorou. Eu, eu sou chorão, mas ele chorou agradecendo porque um dia um preceptor lhe deu 2 cuecas e um par de meias. Só isso, cara, não é nada, 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 nada. Mas, falou, pastor, eu não tinha nada. Quando ganhava um sabonete, era muita coisa, porque minha família não tinha condição de mandar nada, sabe? E às vezes a gente não percebe, porque o colégio é grande, está todo mundo ali e tal, e você não vê essa necessidade de coisas tão pequenas, que alguém está aí do lado do seu quarto, né, no corredor vizinho, o quarto da frente e tal, sabe, quando o preceptor tem esse feeling de conseguir observar esses detalhes, é uma coisa muito pequena, mas isso faz uma diferença gigantesca, né? O setor de filantropia, eu lembro que a professora Persília, ela ia atrás de conseguir absorvente e shampoo para moços e moças, sabe? Um aparelho de barba, sabe? Tudo coisinha pequena, mas para quem vem, seja um aluno estrangeiro, seja um aluno que vem de uma região bem carente do Brasil, você sabe, tem alunos aí no NASP que vêm, são extremamente carentes, né? E quando você consegue dar um pequeno auxílio dessas coisinhas pequenas, faz uma diferença, é uma forma de você dizer que Deus se preocupa com ele, Deus o ama, Deus está atendendo. Eu acho que muito mais do que o preceptor ser o cara que exerce a autoridade, o desafio do preceptor é ser humano,
é poder olhar para o aluno nas suas necessidades menores, dar um conselho para um casal, sabe? Um rapaz que está de olho numa menina, uma menina que tem interesse num rapaz, sabe? Uma conversa simples, de possibilitar pequenos encontros. Eu, eu conheci minha esposa, eu conheci fora do NASP, eu estava comportando na cidade dela, mas depois ela foi estudar no NASP, nós namoramos aí, e casei na capela do residencial masculino. E como a minha história, tem muitos outros que também esse período dessa formação, sabe? Então, o trabalho do preceptor, eu acho que é um trabalho que, assim, que pode abraçar em vários aspectos da vida. Às vezes é para dizer um não, às vezes é para dar um abraço, às vezes é para chorar junto, às vezes é para rir, às vezes é para dar um conselho, mas para mim, eu acho que o maior desafio é ser mais humano e menos burocrático, menos as regras e as normas, mais a pessoa que está na sua frente. Perfeito, pastor. Além de todas essas funções belíssimas, a gente sabe também que um dos papéis do preceptor e da direção espiritual são os cultos diários, né? Qual era o desafio, como era a logística para realizar os cultos diários? Tem uma história marcante que o senhor poderia contar sobre a participação do senhor nesses cultos? Olha, os cultos assim, é, é, a gente sempre tem, né, a, o parâmetro lá de você ver quem ia nos cultos, quem não ia nos cultos e tal, e sempre observava. Ir ao culto, de fato, não o que comprova que a pessoa está lá participando efetivamente do culto. Às vezes a pessoa está lá e um desafio era fazer alguns alunos deixarem de mexer no celular. Ele entra na capela, mas ele está lá com o celular na mão, ele não está nem acompanhando ali. Então, isso é um desafio. Então, o fato de estar presente no culto não significa que a pessoa está participando do culto. Mas, no tempo que eu fiquei na preceptoria, eu nunca vi um caso de um aluno problemático que não deixasse de frequentar os cultos. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: estar no culto não significa que a pessoa não tem problema. Mas eu nunca vi um aluno problemático que frequentava culto. Sabe? É um indício, é como uma febre. A febre não é a doença, a febre é apenas um indício de que alguma coisa não está certa. Né? E aí você vai investigar e vai descobrir que tem alguma coisa ali que não está indo. Então, o culto sempre foi um desafio. Né? A gente tinha, no período que eu estava, 3 cultos diários, depois passamos a ter 4. 7 horas da manhã, 7 horas da manhã, 1h30 da tarde, então logo depois do almoço, 7 horas da tarde e às 11 horas da noite, né, que era o pessoal que voltava da faculdade e tinha o culto. Ah, sempre tivemos os cultos. E assim, eu vi de fato assim, várias situações de alunos que não tinham interesse, mas que iam, alguns por obrigação, pela cobrança da regra, da norma, alguns somente porque, se não fosse ao culto, teria alguma restrição, e até mesmo nas questões de saída, de livre acesso, de entrada e saída do campus. Mas também vi muitas ações de alunos que nas pequenas mensagens do culto, do dia a dia, eles foram sendo transformados e testaram, pastor, aquilo ali mexeu comigo. Porque, assim, o culto da igreja, especialmente aí no NASP, é de muita qualidade. Né? Você tem um culto com orquestra, com coral, com música de qualidade, sabe, com toda uma programação que é riquíssima, que não é a realidade da grande média das igrejas no Brasil. Né? Você não tem uma orquestra como tem no NASP, na igreja de Engenheiro Coelho. Você não tem tanto material humano. Tá? O que, às vezes, faz com que o aluno que vinha para o NASP, ele olha e fala assim, poxa, mas eu não vou participar, não tem muito espaço de participação numa igreja dessa. É uma igreja tão grande que, por exemplo, nem os pastores da instituição, né, à exceção do pastor da igreja, pastor lá da igreja, mas pregam poucas vezes na igreja. Né? Os professores de teologia, em média, um professor vai pregar 1 ou 2 vezes na igreja do NASP durante o ano inteiro. Né? E tem alguns que vão passar um ano inteiro e não vão pregar nenhuma única vez. Mas, que dirá então um aluno? Quando que esse aluno vai participar lá na frente? Se ele não está no coral, se ele não está, né,
ele dificilmente vai ter uma participação efetiva lá, mas muitos dos nossos alunos, eles das igrejas que vêm, são atuantes, eles participam, lá o cara foi diretor de escola sabatina, foi diretor dos jovens, foi diretor não sei do que, tá, enfim, chega no NASP, a igreja é grande demais, ele não vai participar. E aí esse cara fica amuado, não tem o que fazer e vai se encolhendo. Aonde que esse cara tem um espaço de participar? No culto do dormitório. É ali que ele vai apresentar uma mensagem, e essa mensagem, quando o meu amigo fala, sabe? Às vezes é mais significativa porque tem aluno que não conhece o pastor da igreja, mas conhece o colega de quarto, conhece o cara que é do quarto da frente, conhece o cara que ele já viu no refeitório, e ele sabe que aquele cara é assim ou que é assado, sabe? Então, para o aluno, eu vejo que assim é muito significativo ter pessoas conhecidas. E quando um aluno está pregando, quando o aluno está trazendo a mensagem, ou quando é um preceptor, que é o preceptor que passou lá e depois o aluno vai encontrar no corredor e fala, ó, pastor, aquele negócio que você falou ontem lá no culto, meio não sei o quê, já... Várias vezes, dali surge o espaço para um comentário, para uma fala, para um outro momento. Coisa que, não que ele não tenha acesso ao pastor da igreja, ele tem, mas o pastor da igreja também tem muitas outras preocupações, e às vezes o aluno não vai ter tanto, né, não vai ver com tanta frequência o pastor da igreja, mas vai ver todo dia o preceptor que está lá, vai ver todo dia o preceptor que está lá no culto, que está do lado dele, que está né, participando ali. Então, eu acho que assim, os cultos sempre foi um momento significativo. Alguns vão por obrigação, outros vão por compreender, mas sempre quem participava dos cultos tinha, na minha ótica, tinha bons benefícios. É claro que às vezes, assim, quando eu fui aluno, o culto era a primeira coisa do dia. Então, quando eu fui aluno, a gente acordava às 5h30 da manhã, o culto era às 6, para daí até às 6h15, 6h20, poder ir para o refeitório, né? Confesso que levantar às 5h30 da manhã para estar no culto às 6, puxa, isso era difícil demais para mim, né? Mas hoje é um outro momento, né? Você vai no café da manhã, você volta, você passa no culto às 7, dá tempo de chegar na aula às 7h30, tranquilo. Então, o culto, ele não é um indício de que a pessoa não tem problemas, mas eu nunca vi, realmente nunca vi um aluno que tinha problemas no internato que fosse assíduo frequentador dos cultos. É um sinal ali que sempre chamava a nossa atenção. Certo. Pastor, certa vez você leu uma carta de um avô seu num dos cultos que foi muito emblemático para os nossos colegas aqui. O senhor poderia comentar sobre esse momento e falar um pouquinho sobre essa carta? Ela é significativa para a gente como família. É uma carta que o meu avô, na verdade, foi um pequeno artigo que ele escreveu para a revista Adventista. Meu avô foi aluno do Campus São Paulo de 1919. O Campus São Paulo abriu em 1915, então 4 anos depois meu avô foi aluno lá, até o ano de 1929. Ele, por 10 anos. Nesse meio tempo, ele casou-se, aí voltou com a minha avó para estudar em São Paulo, e ao final, meu avô, ele escreve na carta, né, um pouco das dificuldades, como que a colportagem o ajudou. Você pensa que a colportagem é uma coisa de agora? Ó, em 1920, tinha gente que sobrevivia graças à colportagem, né? E nessa carta ele termina dizendo assim que são os dois braços que a Igreja Adventista tem que valorizar, a colportagem e a obra educacional. Mas de todos os detalhes, esse meu avô foi, quando formou em 1930, ele foi ser missionário no Araguaia, e foi lá no Rio Araguaia, na cidade de Pires do Rio, onde minha mãe nasceu. Esse meu avô teve 3 filhos, 2 filhas que casaram com um pastor e um filho que também se tornou pastor. De origem humilde, meu avô foi meio que expulso de casa quando se converteu ao adventismo, depois voltou a ter boas relações com o próprio pai, que se arrependeu do que havia feito, mas foi dentro do colégio que mudou a vida dele e, obviamente, conduziu a vida da nossa família como um todo. De todas as coisas que meu avô escreve, é que quando ele se formou em 1929, ele havia sido convidado para ser preceptor no ano seguinte, em 1930. Mas, por mudanças administrativas, o colégio não estava numa situação financeira que sustentava um preceptor. Antes dele assumir a preceptoria, ele foi dispensado, né? E aí foi como voluntário, como missionário no Araguaia. E, ironicamente, 80 anos depois,
né? Meu avô, em 1930, teria sido preceptor. Eu, em 2010, me tornei preceptor, fui preceptor por 10 anos. Eu, quando li essa carta do meu avô, esse foi um detalhe simples, mas eu me senti assim, de uma forma pequena, cumprindo assim né, o legado que meu avô não pôde cumprir, porque a vida o levou para outros caminhos. Eu tive o privilégio de servir com 10 anos na preceptoria, como um serviço que Deus conduziu a gente. Não estava nos meus planos, foi surpresa, mas Deus prepara os caminhos. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminho de morte. Mas também há planos que a gente faz e Deus vai lá e fala, ó, melhor se você for por esse lado, melhor se for aqui. E foi muito significativo. Então, esse artigo, o título era Educa-te, ó jovem adventista, né? Valorizando a educação como um ponto de virada na vida das pessoas, como um ponto de virada na nossa família também. Perfeito, pastor. A gente está caminhando para o encerramento dessa entrevista, mas a gente não pode deixar de perguntar qual é a sua opinião sobre o diferencial do NASP entre outras instituições de ensino. Mas eu creio que o NASP, como instituição, ele permite um convívio muito rico, muito rico. Eu acho que todo aluno que chega ao NASP, ele vai ver uma realidade, como eu já disse, assim, diferente das suas igrejas. Tem alunos que vêm de igrejas maiores, mas a qualidade de programa que você tem no NASP, a qualidade de oradores que você tem no NASP, a qualidade de mensagens que são apresentadas. Eu lembro de um aluno, foi meu colega de teologia, e ele todos os dias, todos os cultos, ele ia com um caderninho e ficava anotando os temas do sermão do pastor. Todos os cultos ele ia anotando. No final do curso de teologia, ele tinha 4 anos de sermões rascunhados ali. E eu não tinha nenhum, né? Sabe? Eu acho que o aluno que chega no NASP, ele pode viver uma nova experiência de uma qualidade de programação, de uma qualidade social, de uma qualidade com uma série de coisas, mas ele vive, né, dentro de uma experiência que quando ele sai, esse aluno, ele tem quase que uma, não vou dizer, não é uma obrigação no sentido ferrenho da palavra, mas ele tem uma obrigação de, aonde estiver, ser um líder na sua igreja, sabe? O cara fez engenharia no NASP, ele fez arquitetura, ele fez direito, ele fez engenharia da computação, que eu trabalho aqui em Hortolândia. Mas quando ele sai daqui e volta para a sua cidade, ele tem uma formação acadêmica rica e importante, de qualidade, que o NASP oferece curso de qualidade. Eu fiz uma outra faculdade e a gente pode comparar. E, além disso, ele tem 4, 5 anos de convivência com um tremendo de um coral, com os melhores pregadores, com os melhores programas, sabe? Ele vai chegar na cidade dele, ele tem total condição de ser um líder e de influenciar a comunidade onde ele está, também nesse aspecto espiritual. Sabe? Nem todos são pastores, nem todos vão sair daí como pastores, e nem todos os que fizeram teologia eventualmente acabam sendo aceitando o chamado e entrando na obra como um pastor. Mas em qualquer uma das condições, quem passa pelo NASP volta como um líder, como uma formação além da formação acadêmica que o habilita a ser um líder em qualquer igreja onde estiver. Bacana. Pastor, a gente agradece mais uma vez pela sua participação. A última perguntinha para a gente encerrar. Hoje o senhor trabalha, né, em outro campus, mas o que que o período aqui do NASP Engenheiro Coelho representou na vida do senhor? Eu sou muito grato ao NASP nas duas oportunidades em que estive, tanto quanto aluno quanto servidor. Foi muito rico, foi muito bom. Me abriu muitas portas, além da formação acadêmica, da possibilidade pessoal e familiar, mas o NASP nos apresentou outras possibilidades de vida, de serviço. Então, foi muito importante. Eu destaco que viver com as pessoas, conviver com as pessoas com quem eu tive a oportunidade de conviver, sejam professores, sejam alunos, isso contribuiu muito para a minha vida, para a minha formação, para a minha visão de mundo, para a formação de uma cosmovisão significativa. Então, o que eu posso dizer é que foram excelentes anos, né? A gente sempre tem aquela fala, foram os melhores anos da minha vida. Eu acho que Deus tem caminhos e nos coloca nas melhores situações onde a gente pode servir mais.
e eu agradeço pelos anos de serviço que eu recebi e pelo que eu pude também ofertar. Foi um grande prazer, foi um marcador na minha vida e na vida da minha família. Amém, amém. Encerramos então mais uma entrevista hoje. Obrigado, pastor Sérgio. E ficamos por aqui, mais um quadro Nasce 40 anos, aqui onde os nossos sonhos continuam. Continue também acompanhando nosso canal para mais entrevistas. Tchau, tchau, gente.